precisa documentar a árvore decisória do Codex num estudo APPC? Essa é uma dúvida de uma cliente. Hoje ela me fez essa pergunta e eu resolvi gravar esse vídeo para aproveitar a resposta dada para ela. Então, o caso é o seguinte, ela recebeu uma auditoria e mostrou a planilha de análise de perigos do processo produtivo dela. E mostrou também a planilha onde ela fez a classificação das etapas do processo produtivo em PCC e PPRO. E as perguntas da classificação, elas foram baseadas na árvore decisória do Codex Alimentários. Porém, a auditora pediu para conferir se a árvore decisória era a mesma do Codex e disse que teria que estar aparecendo a árvore decisória em uma aba separada, próxima à tabela. Portanto, ela estava dizendo que precisava haver a documentação, precisava que a árvore do Codex Alimentários fosse documentada junto à planilha de análise de perigos do processo dela. Muito bem, a dúvida da cliente é: acata ou não o que a auditora pediu? Bom, vamos analisar a situação. A árvore decisória do Codex, o que é? Para quem não sabe, ela é um documento publicado pela primeira vez em 1993 que divulgava os 7 princípios da metodologia PPC pela primeira vez no âmbito do Codex e divulgava também a árvore decisória para poder escolher as etapas que são ponto crítico de controle e programa de pré-requisito operacional PPRO, PCCs e PPROs, que é a forma que se classificam as etapas mais críticas do processo produtivo. Então, qual é a função desta árvore decisória? Ela tem a função de orientar a equipe que está fazendo o estudo sobre como classificar aquelas etapas mais críticas do processo. Então, a árvore decisória do Codex nada mais é do que um fluxograma com perguntas e respostas sim ou não e guiando, ajudando a equipe a tomar essa decisão. Então, a primeira pergunta da árvore decisória é o seguinte: se o perigo em questão ele é totalmente controlado pelas boas práticas existentes. Se a resposta for sim, então automaticamente a gestão daquele perigo vai ser entregue a uma das boas práticas existentes, por exemplo, controle de pragas, ou higiene de equipamentos, ou manutenção de equipamentos, ou potabilidade de água, ou higiene do pessoal, e o assunto ficou resolvido. Muito bem, então não vai nem ser classificado como PCC ou PPRO. A sequência seguinte de perguntas é que vai então resultar nessa classificação ou de PCC ou de PPRO, ou ainda de alguma medida de boas práticas. Ao longo do raciocínio isso ainda é possível. E tem uma outra pergunta que também não deixa dúvida, que é quando uma etapa foi especificamente projetada para controlar, eliminar ou reduzir o perigo a um nível aceitável. Vou dar um exemplo, a pasteurização. A pasteurização foi inventada para matar bactérias e deixar o produto objeto desse processo a um nível seguro para ser consumido. Então, pasteurização é uma medida de controle que tipicamente é um ponto crítico de controle nos processos. Tipicamente é. Então, essa também é uma pergunta que já derruba a opção. Vai numa linha para PCC. E as outras, a outra sequência do raciocínio vai conduzir ou a PCC, ou a PPRO, ou ainda entrega para a gestão por boas práticas. Então, qual é a resposta desta pergunta, desse questionamento da cliente? A resposta é não. Não é necessário. Não deve acatar o que a auditora pediu. Por quê? Porque se na planilha já consta a sequência de perguntas no cabeçalho, por que vai repetir a árvore? A árvore é um documento da qual ele é referenciado. Inclusive, não é necessário ser usada exatamente como ela se apresenta. Ela pode ser adaptada. Eu mesma adaptei a árvore decisória para análise do processo produtivo. Eu mesma uso uma adaptada por mim. E a ISO 22000, tomando ela como referência, a ISO 22000, o que ela diz? Ela não manda documentar a árvore decisória, que é um documento de referência. Ela manda que a metodologia usada
por quem está fazendo o estudo de APPC seja documentada, certo? Seja descrita em documentos. Ela manda que isso seja feito no requisito 744, na versão 2005-2006, e na versão 2018, no requisito 85242. Ela manda a mesma coisa, que a metodologia usada para classificar PCC e PPRO deve ser descrita em documentos, certo? Então, como é que deve começar a auditoria? Auditores vão ter seu trabalho eficaz se começarem a auditoria pedindo para ver a metodologia usada pelo auditado. Então, é a primeira coisa que tem que se fazer, certo? Porque daí o auditor, antes de começar, ele já vai entender qual foi o raciocínio utilizado pelo auditado. Eu mesma uso uma árvore decisória diferente para classificar materiais que entram no processo. Eu uso uma árvore decisória adaptada de Sarah Mortimer e Carol Wallace. E uso uma árvore decisória própria, inventada por mim e pela minha colega Irene Conrad, para classificar as superfícies de contato com o produto. Então, são documentos orientativos, né? Então, com muito cuidado, auditores, para não confundir a auditoria com consultoria. Porque qual é a função do auditor? O auditor que foi treinado num curso de formação de auditor, na ISO 19011, na ISO 17021, tá? Qual é o papel do auditor? O auditor vai lá e vai verificar a conformidade. Então, ele vai dizer se algo está conforme a norma ou não conforme a norma. Vai dizer se atende ou se não atende, se tem ou se não tem. Ele não tem que ficar sugerindo como as coisas devem ser feitas, certo? E o auditor jamais pode exigir aquilo que não está escrito na norma. E se o auditado tiver alguma dúvida, basta perguntar: auditor, mostre-me onde está escrito na norma. Entende? Perguntar é plenamente aceitável num processo de auditoria que o auditado também pergunte, né? Então, não engolir as coisas somente porque foi o auditor que falou. Não. Então, assim, o auditado também precisa entender as regras do jogo para poder jogar de igual para igual, ok? Então, eu sou a Silvia Berenguer, eu sou especialista em engenharia de segurança de alimentos. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui teu like, te inscreve no canal, que eu tenho certeza que você vai aumentar muito seu conhecimento e isso vai fazer com que o vídeo seja visto e que mais pessoas se sirvam desta produção de conteúdo que estou fazendo aqui, ok? Se você quer que meu trabalho continue, dá o teu like, eu preciso muito disso, ok? Um beijo e até o próximo vídeo.